Questão 12, semana 17. Considerando as propriedades periódicas dos halogênios e a alternativa que descreve adequadamente o comportamento expresso no gráfico, a temperatura de ebulição versus tamanho da cadeia carbônica para CN, H2N mais 1, flúor, e CN, H2N mais 1, iodo é. Gente, vamos lá. Independente de ser um composto halogenado de bromo, flúor ou iodo, a gente tem que se atentar a uma coisa muito importante. Quanto maior a massa do composto, maior, o seu ponto de ebulição. Então, todas essas curvas aqui vão ser ascendentes. Por quê? Quanto maior N, maior a massa, porque aumenta a quantidade de carbonos e aumenta a quantidade de hidrogênios. E quanto maior a massa, maiores são os pontos de fusão e ebulição. Então, tanto a curva do bromo, quanto a curva do flúor, quanto a curva do iodo vão ser ascendentes. Um outro ponto que a gente tem que atentar, voltando para aquela questão da massa, é que vocês estão vendo aí uma fileirinha que ele deu aí do lado da questão de vocês. Ele deu, uma fileirinha que traz o grupo dos halogênios, na tabela periódica. A gente tem flúor, cloro, bromo, e iodo. O iodo é o que tem maior massa molar, certo? É o mais pesado. Então, se a gente for olhar aqui, dentro de uma mesma quantidade, de N, para esses três compostos, o iodo ele vai ganhar, em massa, porque o iodo tem uma massa maior. Se eu olhar aqui, por exemplo, N igual a 1. N é igual a 1 aqui, igual a 1 aqui, igual a 1 aqui. Esse composto de iodo vai ter uma massa maior porque o iodo tem uma massa maior. E se tem uma massa maior, o ponto de ebulição vai ser maior. Então, a curva do iodo, ela fica logo aqui acima, da curva do bromo, já que ele tem uma massa, maior que a massa do bromo, certo? Enquanto que a curva do flúor, que é o halogênio mais leve, seria logo abaixo, porque o flúor, se a gente for olhar, por exemplo, dentro, desse mesmo N igual a 1, o flúor, teria a mesma quantidade de carbonos e de hidrogênios dos outros compostos, mas por conta, do seu halogenado ter uma massa menor, o flúor ter uma massa molar menor, ele seria mais leve, consequentemente o ponto de ebulição seria menor. Então, o flúor, que é um quadradinho, estaria logo abaixo, do bromo e, por consequência, também abaixo do iodo. Se a gente for olhar aí, na questão, eles têm dois gráficos que condizem, porque na questão, na verdade, a gente não mostra, essa curva do bromo, a gente só mostra a curva do flúor, e do iodo. Existem duas alternativas que encaixam aí, a letra E e a letra B, sendo que a letra B está incorreta por quê? Tá vendo aqui que a curva do bromo começa no ponto 0? A curva B está dizendo que a curva, do flúor, que é maior que a do flúor, desculpa, minha gente, a curva do iodo, que é maior que a do bromo, estaria começando abaixo do 0. Não, se o bromo começa no 0 e o flúor é maior que o... Desculpa, meu Deus, eu tô confundindo flúor com iodo o tempo todo. Se o bromo começa, aqui no 0 e o iodo tem uma curva maior que o bromo, então vai começar acima do 0, que é justamente o que mostra aí, na letra E. Portanto, a letra B está incorreta por conta disso. A curva do iodo está começando abaixo do 0, quando na verdade começa acima do 0, tomando em consideração que o bromo, que tem pontos de ebulição menores que o iodo, tem uma curva, que tem início no ponto 0. Então, a resposta, seria a letra E.